Agora nós vamos falar de equações exatas, tá? Essas equações são as mais difíceis de se resolver das equações diferenciais de primeira ordem. Diferente do que eu estava fazendo com os outros métodos, esse eu vou explicar que eu acho mais fácil do que colocar simplesmente uma equação, porque ela é meio complicada e cada livro escreve de uma forma diferente. Então eu vou explicando passo a passo, porque no final das contas é o que a gente vai fazer para resolver uma equação. Tá? Então, equação exata, ela tem essa cara aí. Então você tem uma função n de xy vezes dy dx mais um m de xy. Isso tudo igual a zero, tá? Veja, diversas equações têm essa cara, mas para ser exata mesmo, ela tem que obedecer uma regrinha, que é essa que está do lado, tá? Que é del m del y igual a del n del x. Para quem não sabe o que é esse del, essa é uma derivada parcial. Então, veja que o m e o n é uma função de duas variáveis, de x e de y. Então, quando eu falo a derivada parcial de m em relação a y, eu estou simplesmente derivando a variável y na minha função e eu estou considerando x como uma constante. Tá? Isso vai ser importante mais para frente. Do outro lado, quando eu falo que eu tenho uma derivada parcial de n em relação a x, tá? Essa derivada vê o y como um constante e o x como a minha variável, e aí eu faço uma derivada normal, tá bom? Então, para ser uma equação exata, ela tem que ter essa forma, n dy dx mais m igual a zero, e esse n e esse m tem que obedecer que a derivada parcial de m em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x, tá? Então, para começar a pensar um pouco como resolver essa equação, vamos supor uma função qualquer que eu vou chamar de psi. Essa função psi, ela depende de x e de y, sendo que y depende de x, tá? Quando eu faço a derivada em relação a x dessa função psi, eu tenho que pensar na regra da cadeia. Então, eu tenho que ver que o y também é uma função de x. Então, quando eu for derivar o psi em relação a y, eu tenho que derivar o y em relação a x. Então, essa derivada vai ficar del psi del y vezes del y del x mais del psi del x. Tá? E agora, veja só, olha aquela primeira equação. Então, veja que eu tenho uma relação ali. Antes eu tinha n multiplicando del y dy dx, agora eu tenho del psi del y multiplicando dy dx. Então, eu tenho essa relação direta com n ser igual à minha derivada parcial de psi em relação a y. Da mesma forma, eu tenho que a derivada parcial de psi em relação a x é igual a m. Então, eu posso reescrever essa equação como n dy dx mais m. E como a gente viu lá do começo, isso é igual a zero. Então, eu tenho a derivada de psi em relação a x é igual a zero. O que derivando vai ser igual a zero? Uma constante. Então, veja que psi é uma constante. É uma função que depende de x e de y, mas é constante. Então, agora o nosso trabalho vai ser o quê? Descobrir qual que é a forma de psi em relação a x e y igual a uma constante. Essa constante vai ser calculada com as nossas condições iniciais. Tá? Antes de prosseguir, vamos fazer aí um resumão.
Então, a gente tem as equações exatas com essa cara. Elas têm que obedecer essa condição. E a gente tem uma função psi de x e de y que é igual a uma constante. E essa função psi ela se relaciona aí com a minha equação inicial dessa forma. Então, eu tenho n igual a del psi del y e m igual a del psi del x. Então, o que a gente pode fazer para descobrir o psi? Integrar. Eu posso pegar qualquer uma dessas duas equações e integrar. Vamos pegar essa primeira equação, tá? Então, quando eu integro n em função de y, o que eu vou ter? Eu vou ter que psi é igual a integral de n dy mais uma constante. Quando você deriva isso em relação a y, você volta ali na primeira equação, na equação à esquerda. Mas veja bem, o que eu tinha falado da derivada parcial? A derivada parcial, ela entende que a outra variável é uma constante, né? Então aqui, se eu estou falando de uma derivada parcial de y, ela vê qualquer função de x como uma constante. Então, essa constante, na verdade, pode ser uma função de x, que eu vou chamar de h de x. Tá? Então, agora, eu tenho que psi de xy é igual a integral de n, que eu sei, mais uma função h de x, que eu não sei. Então, para eu conseguir escrever meu psi, tá faltando descobrir o que é esse h. E agora, como que eu posso fazer isso? Eu uso a minha segunda equação, m é igual a del psi del x. Né? Então, vamos pegar esse psi que a gente descobriu aí na segunda linha e vamos derivar ele em relação a x. Tá? Quando a gente faz isso, a gente tem que del psi del x vai ser a derivada de toda aquela integral de n dy mais h. Vamos colocar agora a derivada para dentro desse conchete. A gente vai ter que agora então a integral da derivada de del n del x dy mais a derivada de h em relação a x. Veja que agora não preciso colocar como parcial porque h só depende de x, né? O que é interessante é que del n del x é igual a del m del y, né? Que era uma das condições para a equação ser exata. Então, agora eu vou ter o quê? Uma integral de del m del y em relação a y é simplesmente m, né? Então, eu tenho aqui que m de x é igual a h' de x. Então, eu consigo calcular meu h' integrando a equação que eu tinha obtido anteriormente da integração de n. Tá? Então, eu vou ter aqui que h vai ser igual a integral de h' dx. E aí, a minha resposta vai ficar como psi de xy igual a integral de n dy mais o h de x que eu vou descobrir agora. Isso tudo é igual a uma constante. Tá? Então, para entender um pouco melhor, vamos agora para um exemplo, mas antes de fazer esse exemplo, vamos parar um pouquinho para conseguir assimilar. Vou finalizar esse vídeo, você levante, tome uma água e pegue um novo papel para fazer passo a passo o exemplo para entender melhor.